A Desejada das Gentes, Contos de Machado de Assis. Esse é o segundo vídeo sobre o conto. No que eles estavam todos de acordo é que ela era extraordinariamente bela. Aí foram entusiastas e sinceros. Oh, ainda me lembro, era muito bonita. No dia seguinte, ao chegar ao escritório, entre duas causas que não vinham, contei a Nóbrega a conversação da véspera. Nóbrega riu-se do caso, refletiu e, depois de dar alguns passos, parou diante de mim, olhando calado. Aposto que a namoras, perguntei-lhe. Não, disse ele, nem tu? Pois lembrou-me uma coisa. Vamos tentar o assalto à fortaleza? Que perdemos com isso? Nada. Ou ela nos põe na rua e já podemos esperá-lo, ou aceita um de nós e tanto melhor para o outro que verá o seu amigo feliz. Estás falando sério? Muito sério. Nóbrega acrescentou que não era só a beleza dela que a fazia atraente. Note que ele tinha a presunção de ser espírito prático, mas era principalmente um sonhador que vivia lendo e construindo aparelhos sociais e políticos. Então nós temos aqui um sonhador, né? E qual que é a definição de um sonhador? É aquele que fica lendo e construindo aparelhos sociais e políticos. Segundo ele, os tais rapazes do teatro evitavam falar dos bens da moça, que eram um dos feitiços dela, e uma das causas prováveis da desconsolação de uns e dos sarcasmos de outros. E dizia-me, escuta, nem divinizar o dinheiro, nem também bani-lo. Não vamos crer que ele dá tudo, mas reconheçamos que dá alguma coisa e até muita coisa. Este relógio, por exemplo. Esse relógio, por exemplo. Combatamos pela nossa quintilha, minha ou tua, mas provavelmente minha, porque sou mais bonito que tu. Conselheiro, a confissão é grave. Foi assim, brincando? Voltamos ao nível dos dois no presente, né? Não na história do conselheiro. Então, interlocutor falando. Foi assim, brincando, cheirando ainda aos bancos da academia, que nos metemos em negócio de tanta ponderação, que podia acabar em nada, mas deu muito de si. Era um começo estouvado, quase um passatempo de crianças, sem a nota da sinceridade. Mas o homem põe e a espécie dispõe. Conhecíamo-la, posto não tivéssemos encontros frequentes. Cuidado com esse posto, né? Esse posto é embora não tivéssemos. Então nós a conhecíamos, embora, posto não tivéssemos encontros frequentes. Uma vez que nos dispusemos a uma ação comum, entrou um elemento novo na nossa vida. E dentro de um mês estávamos brigados. Brigados? O outro falou. Ou quase. Não tínhamos contado com ela, que nos enfeitiçou a ambos violentamente. Em algumas semanas já pouco falávamos de quintilha, e com indiferença tratávamos de enganar um ao outro e de simular o que sentíamos. Foi assim que as nossas relações se dissolveram, no fim de 6 meses, sem ódio, nem luta, nem demonstração externa, porque ainda nos falávamos, onde o acaso nos reunia. Mas já então tínhamos banca separada. Então, uma situação ou outra, se acontecia deles se encontrarem, onde o acaso nos reunia, eles se falavam, mas era só isso. Começo a ver uma pontinha de drama. Tragédia. Diga tragédia, porque daí a pouco tempo, ou por desengano, verbal que ela lhe desse, ou por desespero de vencer, Nóbrega deixou-me só em campo. Arranjou uma nomeação de juiz municipal lá para os sertões da Bahia, onde definhou e morreu antes de acabar o quatriênio,
Quatriênio é 40 anos, né? Antes de ele completar 40 anos. E juro-lhe que não foi o inculcado espírito prático de Nóbrega que o separou de mim. Ele, que tanto falara das vantagens do dinheiro, morreu apaixonado como um simples Werther. Bom, aqui é importante saber do seguinte, a referência aqui é o livro do Goethe, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Algumas pessoas colocam esse livro como um dos livros inaugurais do romantismo, né? E sobre o que é basicamente Os Sofrimentos do Jovem Werther? É sobre um rapaz que ama uma mulher profundamente, não é correspondido, e ele vai definhando, né, nesse amor até no final ele se matar com um tiro. Por isso que o outro fala assim, menos a pistola, né? Então o Nóbrega é como um Werther, mas não morreu através da pistola, né? Menos a pistola. Aí o outro. Também o veneno mata, e o amor de Quintilha podia dizer-se alguma coisa parecido com isso, com o veneno. Foi o que o matou, e o que ainda hoje me dói. Mas vejo pelo meu dito que o estou aborrecendo. Pelo amor de Deus, juro-lhe que não. Foi uma graçola que me escapou. Vamos adiante, conselheiro. Ficou só em campo. Quintilha não deixava ninguém estar só em campo. Não digo por ela, mas pelos outros. Muitos vinham ali tomar um cálice de esperanças e iam cear a outra parte. Ela não favorecia a um mais que a outro, mas era lhana, graciosa e tinha essa espécie de olhos derramados que não foram feitos para homens ciumentos. Volto a enfatizar essa frase, né? Os olhos de Quintilha, ela tinha essa espécie de olhos derramados, né? Que não foram feitos para homens ciumentos. Tive ciúmes amargos e às vezes terríveis. Todo argueiro me parecia um cavaleiro, e todo cavaleiro um diabo. Lembre-se do seguinte, argueiro é algo sem importância, um ciscozinho qualquer, né? Essa palavra é famosa por conta daquele versículo, não sei se você lembra, em que Jesus fala, tira o argueiro do olho, não, tira a trave do olho antes que você critique, ou antes que você veja, algo assim, o argueiro do olho do próximo, né? Querendo dizer que você tem lá uma farpa enorme no olho e você fica criticando o cisquinho que tem no olho do outro, né? Então você vê os pequenos defeitos dos outros e não olha os seus grandes defeitos, né? Todo argueiro me parecia um cavaleiro. Então qualquer paquerinha, né, parecia para ele um cavaleiro, e todo cavaleiro um diabo. Afinal, acostumei-me a ver que eram passageiros de um dia. Outros me metiam mais medo. Eram os que vinham dentro da luva das amigas. Creio que houve 2 ou 3 negociações dessas, mas sem resultado. Quintilha declarou que nada faria sem consultar o tio, e o tio aconselhou a recusa, coisa que ela sabia de antemão. O bom velho não gostava nunca da visita de homens, com receio de que a sobrinha escolhesse algum e casasse. Estava tão acostumado a trazê-la ao pé de si, como uma muleta da velha alma aleijada, que temia perdê-la inteiramente. Não seria essa a causa da isenção sistemática da moça? O outro falando. Vai ver que não. O que noto é que o senhor era mais teimoso que os outros. Iludido a princípio, porque no meio de tantas candidaturas malogradas, Quintilha preferia-me a todos os outros. Conversava comigo mais largamente, mais intimamente, a tal ponto que chegou a correr que nos casávamos. Mas conversavam do quê?
de tudo o que ela não conversava com os outros. E era de fazer pasmar uma pessoa tão amiga de bailes e passeios, de valsar e rir. Fosse comigo tão severa e grave, tão diferente do que costumava ou parecia ser. A razão é clara. Achava a sua conversação menos insossa que a dos outros homens. Obrigado. Era mais profunda a causa da diferença, e a diferença ia se acentuando com os tempos. Quando a vida cá embaixo a aborrecia muito, ia para o Cosme Velho, e ali as nossas conversações eram mais frequentes e compridas. Não lhe posso dizer, nem o senhor compreenderia nada, o que foram as horas que ali passei, incorporando na minha vida toda a vida que jorrava dela. Muitas vezes quis dizer-lhe o que sentia, mas as palavras tinham medo e ficavam no coração. Escrevi cartas sobre cartas, todas me pareciam frias, difusas ou inchadas de estilo. Demais, ela não me dava ensejo a nada, tinha um ar de velha amiga. No princípio de 1857, adoeceu meu pai em Itaboraí. Corri a vê-lo, achei-o moribundo. Este fato reteve-me fora da corte uns 4 meses. Voltei pelos fins de maio. Quintilha recebeu-me triste da minha tristeza e vi claramente que meu luto passara aos olhos dela. Mas que era isso, senão amor? Assim o criei, e dispus a minha vida para desposá-la. Nisto, adoeceu o tio gravemente. Quintilha não ficava só se ele morresse, porque além dos muitos parentes espalhados que tinha, morava com ela agora, na casa da Rua do Catete, uma prima, Dona Ana, viúva, mas é certo que a afeição principal ia-se embora, e nessa transição da vida presente à vida ulterior, podia alcançar o que eu desejava. A moléstia do tio foi breve. A ajudada da velhice levou em 2 semanas. Digo-lhe aqui que a morte dele lembrou-me a de meu pai, e a dor que então senti foi quase a mesma. Quintilha viu-me padecer, compreendeu o duplo motivo, e, segundo me disse depois, estimou a coincidência do golpe, uma vez que tínhamos de o receber sem falta e tão breve, a morte do pai dele e a morte do tio dela. A palavra pareceu-me um convite matrimonial. 2 meses depois, cuidei de pedi-la em casamento. Dona Ana ficara morando com ela e estavam no Cosme Velho. Fui ali, achei-a junta no terraço que ficava perto da montanha. Eram 4 horas da tarde de um domingo. Dona Ana, que nos presumia namorados, deixou-nos campo livre. Enfim, o outro falando, né? No terraço, lugar solitário, e posso dizer agreste, proferi a primeira palavra. O meu plano era justamente precipitar tudo, com medo de que 5 minutos de conversa me tirassem as forças. Ainda assim, não sabe o que me custou. Custaria menos uma batalha. Juro-lhe que não nasci para guerras. Mas aquela mulher magrinha, delicada, impunha-se-me como nenhuma outra antes e depois. E então, Quintilha adivinhara pelo transtorno do meu rosto o que ele ia pedir e deixou-me falar para preparar a resposta. A resposta foi interrogativa e negativa. Casar para quê? Era melhor que ficássemos amigos como dantes. Respondi-lhe que a amizade era, em mim, desde muito, a simples sentinela do amor. A amizade é a simples sentinela do amor. A amizade está ali só para guardar o campo para o amor. Não podendo mais contê-lo, deixou que ele saísse, né? Então também esse sentido de cadeia, né? A amizade estava vigiando o amor. Quintilha sorriu da metáfora, o que me doeu sem razão. Ela, vendo o efeito, fez-se outra vez séria e tratou de persuadir-me de que era melhor não casar. Estou velha, disse ela. Vou em 33 anos.
Mas se eu a amo assim mesmo, repliquei, e disse-lhe uma porção de coisas que não poderia repetir agora. Quintilha refletiu um instante, depois insistiu nas relações de amizade. Disse que, posto que mais moço que ela, tinha a gravidade de um homem mais velho e inspirava-lhe confiança como nenhum outro. Desesperançado, dei algumas passadas, depois sentei-me outra vez e narrei-lhe tudo. Ao saber da minha briga com o meu amigo e companheiro da academia e a separação em que ficamos, sentiu-se, não sei se diga, magoada ou irritada. Censurou-nos a ambos. Não valia a pena que chegássemos a tal ponto. A senhora diz isso porque não sente a mesma coisa. Mas então é um delírio? Creio que sim. O que lhe afianço é que ainda agora, se fosse necessário, separar-me-ia dele 100 vezes, e creio poder afirmar-lhe que ele faria a mesma coisa. Aqui olhou ela espantada para mim, como se olha para uma pessoa cujas faculdades parecem transtornadas. Depois abanou a cabeça e repetiu que fora um erro, não valia a pena. Fiquemos amigos, disse-me, estendendo a mão. É impossível. Pede-me coisa superior às minhas forças. Nunca poderei ver na senhora uma simples amiga. Não desejo impor-lhe nada. Dir-lhe-ei até que nem mais insisto, porque não aceitaria outra resposta. Trocamos ainda algumas palavras e retirei-me. Veja a minha mão. O outro, treme ainda?